Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de ler com vocês lá em 2 Reis, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 19. A purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra improdutiva. E disse ele: ponha sal numa tigela nova, tragam-me para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor: purifiquei estas águas. Não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Aqui a gente está vendo um grande homem de Deus, né? Eliseu, que Eliseu foi quem sucedeu depois de Elias ter sido arrebatado. Aí Eliseu continuou, foi um grande profeta do Senhor, né? Fez muitos milagres. Que Elias perguntou a Eliseu qual seria o seu pagamento por ele ter lhe seguido tanto tempo. E ele disse que o que ele queria era uma porção dobrada da sabedoria de Elias, né? E Eliseu, chegando à sua cidade, ela era uma cidade muito bem destacada lá em Canaã, né? Ela era uma cidade que era na rota dos mercadores árabes, daqueles povos. Ela era uma rota de passagem, né? Como se fosse, bora supor, Bezerros, Caruaru, aí na 232, né? Cidade importante. Mas ela tinha um problema. A cidade, ela tinha pouquíssima água. E a água que tinha em quantidade, ela era muito salgada. Ela era tão salgada que era amarga, que matava os animais que nela chegassem a beber. E a terra que fosse irrigada com essa água, ela se tornaria improdutiva, porque o sal era alto demais, o teor de sal, uma quantidade extraordinária de sal. E o povo, sabendo da chegada de Eliseu àquela cidade, conhecedores da palavra do Senhor, que tinham sede da palavra, quando souberam, foram direto a Eliseu, pedirem e confiaram que ele trazeria um milagre e aquelas águas se transformariam águas potáveis, né? Água de beber, água de consumo, consumível. E Eliseu, quando foi chegada a ele essa palavra que confiavam nele, que ele podia purificar aquelas águas, ele lhes pediu, vejam só aonde eu vou chegar. Eliseu pediu que trouxesse uma tigela com sal. Se a água era salgada, que era amarga, olha o milagre de Deus como é nas nossas vidas, né? Se o que estava fazendo mal era o sal, ele mandou trazer o sal para curar a água, para fazer a água ficar doce, produtiva. Ele, sabendo o povo que estava com ele, né? Os que seguiam, confiando na sua palavra, foram e trouxeram uma tigela nova e bastante sal.
E ele chegando lá, ele foi até perto das águas e ateou sal naquele lugar, ateou sal naquela nascente. E orou ao Senhor, e no mesmo momento as águas se tornaram doces, né? Que até aqui no finalzinho, no capítulo 22, e até hoje as águas permanecem puras, conforme a palavra de Eliseu. E Deus, quando quer fazer nas nossas vidas, Ele usa até o improvável, né? Porque o mais provável para fazer a purificação daquelas águas seria que trouxesse algo doce, né? Mas Deus usa o improvável. Ele usa o sal, que a água era salgada, amarga, Ele mandou que trouxessem sal. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: purifique esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Isso foi o que o profeta falou, orando antes de jogar sal, arremessar sal naquelas águas. Do mesmo jeito Ele pode fazer nas nossas vidas. Algo que esteja nos fazendo mal, que esteja nos prejudicando, e Deus já usar isso a favor de nós, né? Basta a gente confiar e orar. Que às vezes o que você está achando que é um grande problema é uma bênção disfarçada, né? Mas para provar que você tem fé e confia no poderoso e criador Deus, Ele permite que nos aconteça algo, né? E por muitas vezes o que acontece é aquilo que nos faz medo é o que mais chega. Aquilo que nos faz medo é o que mais chega. Às vezes a gente sempre tem o maior medo de receber um diagnóstico que a gente está com a doença, e a gente foca tanto naquilo que a gente acaba adoecendo. Às vezes a gente está passando por um momento difícil financeiramente, a gente foca tanto naquele momento difícil, esquece de trabalhar mais, esquece de orar mais. Primeiramente orar, né, e pedir discernimento ao Senhor, pedir sabedoria, que Eliseu, eu acho que ele foi mais do que Salomão. Salomão pediu a sabedoria, e Salomão foi um muito sábio, mas Eliseu foi mais sábio ainda. Ele pediu porção dobrada, das bênçãos de Elias, ele pediu para ele porção dobrada. Que Elias já era um homem muito abençoado, que ele foi tão abençoado que não passou pela morte. Ele não conheceu o pó da terra. Ele subiu direto aos céus, uma carruagem com cavalos em chamas de fogo. A carruagem pegava fogo, chegou, subiu aos céus. Eliseu, sabendo da grandioso poder de Deus na vida de Elias, não pediu a ele: não, eu vou querer um tesouro em pagamento. Eu não vou pedir um reino para eu dominar, para eu ser rei. Eu só quero que o Senhor me dê porção dobrada da discernimento que Elias tinha, da sabedoria de Elias. E isso é muito maravilhoso. E a gente olhando para aqui, a gente vê o sal. Você veja a importância das pequenas coisas. A gente às vezes dá importância ao que é caro, né? O povo hoje pegou muito apego às coisas caras, às coisas materiais. Às vezes você tem um celular ótimo, custa em média R$1.000, e você fica: eu queria ter um iPhone 15, que custa quase R$20.000. Tem lugares aí que custa aproximadamente entre 15 e 20 mil reais. Aí você veja o valor que o sal tem. O valor do sal. O sal não vale, financeiramente falando, não vale quase nada. Hoje, nos dias de hoje, a gente consegue comprar um quilo de sal por R$1,50. R$1,50 hoje talvez dê para comprar 3 pães.
Talvez. Tem lugar que não dá para comprar de jeito nenhum. Mas a importância do uso dele, que Deus teve com o sal, na purificação das águas. Jesus, quando chegava no templo, lá em Israel, lá em Jerusalém, ele usava o sal como é que diz, lá nos cultos, né? Para supor que era o templo era tempo de culto, né? De cultuar, eles usavam sal. Antes de Jesus, como tinha os sacrifícios, o sal já era utilizado. O sal era utilizado era utilizado até como remédio, né? Em banhos medicinais, ele era utilizado. Uma coisa tão simples, tão barato e tem um valor afetivo tão grande com a palavra do Senhor, o sal. As águas amargas se tornaram doces com sal. A água já era salgada e se tornou doce com choque. Veja, foi usado duas coisas iguais para fazer um milagre, né? Usado sal para deixar a água doce. E hoje a gente tem que tirar um entendimento de uma coisa. O sal da terra somos nós. Nós somos o sal da terra. E por que nós não podemos curar os amargores da nossa vida? A gente, às vezes, tem muita mágoa de alguém que nos tratou mal. Temos mágoas de alguém que não nos ajudou na hora que a gente precisamos. Temos mágoa de alguém por uma traição. E não deixe que isso consuma você por resto da vida. Seja o sal da terra. Confronte sal com sal. O seu sal de bênção com o sal de amargura. Você confronta os dois. E você veja que o que vai acontecer na sua vida é extraordinário. Deus muda a sua vida da água para o vinho. Assim como Jesus naquela festa. E o vinho acabou. E Jesus pediu-lhes que trouxessem água. E ele orando e abençoando, transformou aquelas águas em vinho. Assim ele transforma nossas vidas. Seja o sal da terra, seja o sal de Jesus. O sal, ele não deixa que as coisas estraguem. O sal, ele dá sabor. O sal, ele dá o sabor. O sal, ele tempera. O sal, ele é remédio. Entendeu? O sal é alimento. Seja o sal de Jesus, o sal da terra. Vamos cada dia mais abrandar nossos corações, pedir a Deus que nossos corações sejam mais humildes, que a gente possa, por mais que seja difícil, a gente possa perdoar, a gente possa ajudar quem está precisando. A gente tente cada dia mais ser mais manso de coração, ser mais humilde, e ter pelo menos um terço da humildade que Jesus tinha. A gente tem que mudar nossos pensamentos, temos que desapegar de bens dessa terra, que a coisa mais valiosa que teve naquele dia, naquela cidade, é o que é mais barato hoje, que era o sal. E a gente pode ser o sal da terra. A gente pode ser o sal na vida de alguém. Alguém pode estar amargo e a gente chegar com o nosso sal e deixar a vida daquela pessoa melhor. Agora, o sal que eu estou dizendo é a palavra do Senhor. A palavra, amor. A gente chegar para o próximo com amor. Fazer algo para aquela pessoa com amor. Não pensando em receber nada em troca. Pensando em ajudar a tirar aquela pessoa daquela situação. E a situação só não é dinheiro não, viu? Você não imagine que pessoas só passam dificuldade se for em dinheiro, não. Infelizmente, muitas pessoas pensam que as nossas dificuldades só é dinheiro, sabe? Mas dinheiro é uma parte, né? Mas tem gente que
tem tanto dinheiro e está infeliz, está precisando de um abraço, está precisando de receber uma visita de um crente para poder descansar em paz, para dizer que aceita Jesus, só conhece Ele como grande Salvador, libertador. Mesmo no momento de morte ali, ele conhecer naquele momento, mas para Cristo naquele momento é como ele tivesse sido a vida toda adorando ao Senhor. É certo que a gente temos que dar conta dos nossos atos, né? Mas se ele morrer com Cristo, ele tem pelo menos o direito de um julgamento digno. O julgamento onde o nosso advogado será Cristo. O nosso advogado será Cristo. E Deus não ia mandar um filho à terra sofrer, virar carne, ser executado, derramar sangue, se não valesse a pena ele saber que muitas pessoas iam salvar utilizando o nome dele, interceder por misericórdia, interceder no nome do grandioso Cristo, o homem mais digno que já pisou nessas terras, que a gente deveria agradecer todo dia por a gente ter a honra desse grandioso homem ter chegado e pisado, ter sido carne na terra. E nós, a própria Bíblia diz que nós somos a face do Senhor. Pessoas, às vezes vê uma pessoa na rua que tem algum problema na face, que tem algum problema de saúde, alguma doença genética e tem um péssimo hábito, né, de ficar dando risada, né, da condição física daquela pessoa, da aparência, mas fique sabendo que aquela aparência pode ser a aparência de Cristo. Às vezes você pode estar dando risada, que nem aqui no Nordeste diz, né, você pode estar narquizando, mangando de uma pessoa que pode ser Cristo. Ela é a imagem e semelhança de Cristo. Tá entendendo? A gente tem que aprender a dar valor às pessoas por o que elas são, não por que elas aparentam ser, tá entendendo? Não que fulano é bonitinho, tem um rostinho bonito, tem uma condição financeira boa, eu vou exaltar aquela pessoa. Não exalte ninguém nessa terra. O único digno de exaltação é Cristo. Que aquele que quer ser exaltado nessa terra, ele será rebaixado. E aquele que é rebaixado, ele será exaltado. Tá entendendo? Vamos amar mais o próximo. Vamos ter mais amor. Vamos tratar melhor as pessoas, independente da classe financeira, o que ela tenha ou deixe de ter. Todos são iguais. Não importa se o cabra tem um Camaro e o outro tem um jumento. Todos são iguais. O do jumento pode chegar no céu, o do Camaro pode ficar perdido aqui na terra. Para que adianta tanta lata e ferrugem? Dinheiro só é bom para permitir que você usufrua de uma vida melhor com a sua família. Agora, a partir do momento que o dinheiro passa da sua cabeça, que você perde todos os valores por causa do seu dinheiro, isso aí fiquem sabendo que isso aí para você não vale mais nada, que você está perdendo a maior bênção que você poderia ter na sua vida, que é a salvação. Dinheiro só faz bem enquanto não lhe afasta da presença do Senhor. O bom dinheiro é aquele que lhe aproxima do Senhor. O que adianta eu ter vários carros, várias mansões e não ter a salvação? Valeu de quê? Trabalhar a vida toda juntando tesouros nessa terra, deixar ir para os outros, destruir, luxar. Tem muita gente que pega aí, nunca deu um passo, nunca trabalhou, nunca derramou um pingo do suor, recebe uma herança e vai e pipoca quando é com 4, 5 anos, tá sem nada na vida, tá pior do que antes de receber a herança, porque aquilo não foi do seu suor, do seu trabalho. Dê valor ao suor do seu trabalho. Agora também proporciona a você uma vida adequada para ser bem vivida. A vida adequada é se você tem condições de se alimentar bem. Se alimente, não vá deixar de se alimentar bem. Não vou comprar uma comida porque eu quero juntar para comprar um carro. Se alimente bem, viva bem, durma bem, que tudo que você precisa Cristo já preparou.
Obrigado pela essa palavra, Senhor. Eu sei que poderia ser melhor, mas eu estou cada dia mais tentando aprender, né? E vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por nós sermos o sal da terra. Querido Deus e amado Pai, Senhor, a gente não merece nada, Senhor, mas eu quero te agradecer por ter deixado sal nas nossas terras, um elemento tão poderoso, Senhor, tão valioso, mas muita gente não dá valor e não sabe elas que nós somos o sal da terra. E eu quero te agradecer, Senhor, e te agradecer por esses dias, Senhor, que a gente estamos passando. Sei que são dias difíceis, Pai. Eu sei que o Senhor sabe de tudo e tem que se cumprir, Senhor, que o mundo está perdido. Tanta coisa, Senhor, que te desagrada está acontecendo, Jesus. Eu sei que essas guerras, Senhor, é para que os homens venham acordar e saber que a volta de Jesus está próxima. O Senhor não tem culpa de nada, quem tem culpa é os homens. O Senhor nunca pegou uma arma e foi e apontou na cabeça de ninguém. Você tem que ser membro dos terroristas, você nunca pegou uma arma e botou na cabeça de ninguém, você tem que ser membro desse país que está sendo atacado. A gente tem o discernimento, Senhor, de entender, Senhor, que é o mesmo Deus para todos, Senhor. Que aqueles que não conhecem a Ti venham a conhecer, Senhor. E aqueles que morreram sem Te conhecer, Senhor, que mesmo assim a gente ore por eles, Senhor, e que eles venham ter, Senhor, um julgamento segundo o peso das suas medidas de pecado, Jesus. Assim seja para mim. Amém, Senhor. Eu não tenho palavra para te agradecer por esse dia, Senhor, por essa semana. E eu sei que tudo que eu preciso para essa semana, o Senhor já enviou. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade de estar pregando a sua palavra.